Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre obrigação tributária. Ela é a espinha dorsal do direito tributário e sobre ela se estruturam os demais elementos do sistema. Nós já vimos a hipótese de incidência, o fato gerador que gera a obrigação tributária. Depois nós teremos lançamento, créditos, dívida ativa e execução fiscal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a obrigação. Vamos trabalhar inicialmente com um conceito. Existem várias definições de obrigação tributária e uma não é necessariamente melhor que a outra. Peguei essa aqui bem simples. O que é a obrigação tributária? É a relação jurídica transitória, ou seja, não existe obrigação permanente, ela é caracterizada pela transitoriedade entre o credor e o devedor. O credor é o sujeito ativo da obrigação e o devedor o sujeito passivo, decorrente da lei. Veja, a obrigação tributária ela decorre da lei e cujo objeto consiste em uma prestação, que é uma prestação de dar, fazer ou não fazer, situada no âmbito do direito patrimonial ou pessoal. Tá? Quais são os elementos característicos da obrigação tributária? Nós temos os elementos subjetivos, são o credor e o devedor, um no polo ativo da obrigação, com capacidade para exigir seu cumprimento, e o outro no polo passivo. Na obrigação tributária, o credor é a fazenda pública, sujeito ativo, seja fazenda pública municipal, estadual ou da União. O objetivo é uma prestação de dar de valor pecuniário, que seria a obrigação tributária principal, e fazer ou não fazer, que seria a obrigação tributária chamada de acessória. Nós temos o elemento imaterial, também que alguns doutrinadores chamam elemento espiritual da obrigação, que é o vínculo entre o credor e o devedor. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais adiante. E a causa da obrigação tributária, ela decorre da lei, tá? Tem previsão legal. Aqui nós temos um fluxograma, um desenhozinho que nós temos o credor, que é o sujeito ativo da obrigação numa ponta da relação. Na outra nós temos o devedor, SP, o sujeito passivo. Entre eles nós temos um objeto. O que é o objeto? É a prestação. A prestação ela pode ser de três modalidades: dar, fazer ou não fazer. Isso vem desde o direito romano e são essas três modalidades que se apresentam. Dar, nós temos uma subdivisão de dar quantia certa, pecuniária, dar na modalidade de entregar e fazer ou não fazer. O vínculo jurídico, também chamado elemento imaterial ou espiritual da obrigação, ele apresenta duas características. Nós temos aqui a dívida e a responsabilidade. A dívida, no direito alemão, ela é chamada de Schuld, e a responsabilidade, Haftung, que de onde originou-se essa classificação dualista do vínculo obrigacional. Antes, lembrando aqui as aulas de direito obrigacional, nós tínhamos a teoria monista, que o vínculo continha apenas a dívida, a responsabilidade estava fora. Mas a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico e na legislação civil mais moderna é que o vínculo, esse elemento imaterial, ele tem duas características, que seria a dívida e a responsabilidade. Se adequa bem ao direito tributário. No direito tributário, o devedor quem é? É o contribuinte. O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. E a responsabilidade normalmente está vinculada à figura do contribuinte, mas existem algumas hipóteses em que a responsabilidade sem dívida. Exemplo, no caso do responsável tributário, que o CTN define, o CTN, o Código Tributário Nacional, define como aquele que, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, ou seja, sem ser o contribuinte, é definido por lei como responsável pelo seu pagamento. Aí nós temos a hipótese
do responsável por incapaz no pagamento de suas dívidas tributárias. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas já vamos dando as primeiras pinceladas para vocês se acostumarem com essas duas figuras que podem ocupar o polo passivo de uma obrigação tributária. Nós temos o contribuinte, que é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação. E nós temos o responsável. Quem é o responsável? É aquele que, sem ser o contribuinte, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária, é definido por lei como responsável pelo seu adimplemento. Tá? Quais espécies de obrigação tributária? Atenção, pessoal, isso é matéria certa em provas de concursos que vocês venham a fazer, também exame da ordem. Nós temos duas espécies de obrigação tributária, chamada principal e acessória. Logo, a gente remete àquele pensamento de que o acessório segue o principal, porque essa é uma característica da obrigação do direito civil. Mas o direito tributário, embora tenha emprestado muitos elementos do direito obrigacional civil, ele tem uma estrutura peculiar. A obrigação principal aqui, ela é desvinculada da acessória e a acessória é desvinculada da principal. Qual seria a característica da obrigação tributária? Sempre que a gente falar em pagar alguma coisa, pagar em aspecto pecuniário, nós estamos diante de uma obrigação principal, que é a obrigação de dar quantia certa. Pagou, a prova comentou, vai pagar, é a obrigação principal. O que seria acessória? Ela envolve aquelas outras obrigações de fazer ou não fazer, como manter escrituração contábil, conservar os livros exigidos pela fiscalização, apresentá-los quando o fiscal for lá examinar. Então, essa é a obrigação acessória. Ela está desvinculada da obrigação principal. Alguns doutrinadores, justamente por causa dessa confusão entre acessório e principal, eles preferem chamar as obrigações acessórias de instrumentais. Elas são um instrumento de fiscalização tributária. E a obrigação principal seria chamada de obrigação pecuniária, porque ela sempre envolve dispêndio, pagamento de obrigações. Tá? Principal e acessória, lembrar que são desvinculadas entre si no direito tributário. A principal sempre envolve um aspecto pecuniário e a obrigação acessória tem natureza instrumental. Professor, pode existir obrigação acessória sem principal? Pode. Exemplo, imunidade. O ente que é imune ao pagamento de tributo, ele não vai pagar. Ou seja, não há obrigação principal, obrigação de pagar. Mas ele tem que manter sua escrituração contábil, exigida pela legislação tributária. Então, há obrigação acessória sem obrigação principal. Vamos agora aqui ver isso aqui como ficou dentro do Código Tributário Nacional, um texto legal. Veja, o artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória, foi o que nós vimos agora. A principal, que é a de natureza pecuniária, e a acessória, que é de aspecto instrumental. Mas o legislador preferiu essa expressão principal ou acessória, e isso é muito explorado em provas porque gera uma confusão com o direito civil. Tá, vamos lá, parágrafo 1º do 113. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento. Pagou é a obrigação principal, de tributo ou penalidade pecuniária. Vejam bem, o pagamento não é somente de tributo, mas também da penalidade, ou seja, da multa. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Memorizar bem esse conceito. Obrigação acessória, está no parágrafo 2º, decorre da legislação tributária. Lembrando, pessoal, a obrigação principal, como teremos o pagamento, ela sempre decorre da lei. Tá? Surge com a ocorrência do fato gerador, que é o fato gerador. É a realização em concreto da previsão legal, da hipótese de incidência. Então, a obrigação principal sempre tem por fonte a lei. E a obrigação acessória é a legislação tributária, que é um conceito mais amplo. Envolve regulamentações, resoluções. Então, lembrando essa outra diferença entre os dois. E tem por objeto prestações. A obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas, fazer ou não fazer. Nela previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
gravar bem o conceito. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, falou em pagar, é a obrigação principal. 119. Sujeito ativo da obrigação, ou seja, o credor da obrigação, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento, ou seja, a Fazenda Federal para os tributos, para os encargos federais, Fazenda dos estados para os estaduais e municipal para os do município. Sujeito passivo, artigo 121 do Código Tributário. Ele diz o seguinte: sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Veja, falou em pagamento, obrigação principal. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz: contribuinte, ou seja, aquele está adotando a teoria dualista do vínculo obrigacional. Contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, ou seja, que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. Responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei, ou seja, o responsável ele não tem relação pessoal com o fato gerador, não há dívida, mas ele é o responsável, a responsabilidade pela obrigação. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Muito simples. O que eu gosto do CTN é que ele é um código bastante conceitual. Vocês vejam, uma legislação da década de 60, mas bastante atualizada na parte conceitual. Sujeito passivo é quem está obrigado às prestações que constituem o seu objeto, seja prestação principal ou prestação acessória, ou se preferir prestação pecuniária ou prestação instrumental. 123, muito interessante também esse artigo, ele sempre cai em prova, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, vamos já explicar isso, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Vou dar um exemplo para vocês fixarem bem. Eu tenho um imóvel, eu faço um contrato de locação e eu coloco no contrato que o morador do imóvel vai ficar responsável pelo pagamento de IPTU. Esse contrato que eu fiz vai alterar o sujeito passivo do IPTU? Não. É isso que está dizendo aqui, salvo disposição em contrário, ou seja, a regra é essa. As convenções particulares, ou seja, um contrato que eu faça de aluguel ou algum outro compromisso, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, falou em pagamento, obrigação principal, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, o sujeito passivo está definido em lei. O acordo, o contrato que eu fizer não vai alterar isso. Vamos para questões de concurso para ajudar na fixação dessa temática. Vamos lá, fiscal de tributos 2018. A obrigação tributária pode ser, ou seja, para apontar a hipótese correta, principal ou acessória, é essa mesma. Principal, também chamada pecuniária, e acessória, também chamada instrumental. Vamos ver os outros itens aqui. Ativa ou inativa, isso não existe. Principal ou substancial, também não. Compulsória ou voluntária, também não. Ativo ou passivo. Ativo ou passivo são sujeitos da obrigação. Então, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Segunda questão. De acordo com a Lei 5.172 de 66, esse é o Código Tributário Nacional, analise. Hipótese 1. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Falou em pagamento, não é obrigação acessória, obrigação principal. Então, a primeira hipótese está errada. Segunda hipótese. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. Opa. Tem pagamento? Não. Então, não é obrigação principal, é obrigação acessória. As duas estão erradas. Então, a resposta para marcar é a letra D.
Ambos estão incorretos. Vamos lá. Terceira hipótese, auditor fiscal, 2020. De acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Beleza. Acerca do tema, analise a alternativa incorreta, sempre observando essas pegadinhas, correto e incorreto. Vamos lá. Alternativa A, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, correto. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, que tinha um conceito bem mais amplo que lei, e a obrigação principal, que nasce com a ocorrência do fato gerador da hipótese de incidência, ela decorre de lei. Então, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas na legislação, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Está correta, essa está fora. Vamos ver letra B. A obrigação principal decorre da legislação tributária, já está errado, decorre da lei. Mas vocês verificam como ele trabalha com o conceito para confundir. E tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Essa segunda parte está correta, mas a primeira está errada. Então, a hipótese incorreta é a letra B. Mas vamos ver as outras. Letra C, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, correto. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, correto. Falou em pagamento, é obrigação principal. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, corretíssima. Alternativa D, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, correto. Essa aqui, eles gostam sempre de trabalhar com essa questão de obrigação acessória convertendo-se em principal. Ou seja, falou em pagamento, a obrigação acessória passa a ser principal. Tá? Então, a hipótese incorreta aqui é a letra B de bola. Vamos ver quarta questão, advogado CRM do Mato Grosso do Sul, 2021. Quanto à obrigação tributária, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Enquanto a obrigação principal tem por objeto o pagamento de um tributo, está correto, a obrigação acessória está relacionada ao pagamento de uma penalidade. Isso aqui é armadilha, eles sempre tentam confundir a multa, que seria menor, ficaria com a obrigação acessória, e a obrigação principal fica com o tributo. Pessoal, falou em pagamento, é a obrigação principal. Então, essa letra A está errada, mas nós estamos buscando a correta. Vamos ver a letra B. A obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória têm natureza patrimonial e envolvem sempre uma obrigação de dar. Não, a obrigação tributária acessória, ela pode ter natureza patrimonial, mas ela normalmente não tem. E se ela tem natureza patrimonial e envolve uma obrigação de dar, ela passa a ser obrigação principal. Então, essa aí também está fora. Vamos ver letra C. Como regra, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo podem ser opostas à fazenda pública. Está errado, é como exceção. Essa aí está fora. Vamos ver letra D. As obrigações tributárias acessórias não dependem necessariamente da existência de uma obrigação principal. Tá? Essa aqui está correta. Há uma separação entre a obrigação acessória e a obrigação principal. Mas isso sempre cai em concurso porque gera uma confusão com o direito civil, onde o acessório segue o principal. Se eu não tenho a dívida, eu não tenho juros, porque eles foram extintos com a obrigação principal. Tá? Por exemplo, se eu tenho um empréstimo eu recebi um perdão pela dívida, não há mais obrigação acessória. Tá? Não vão mais fluir os juros, não vai mais dar fruto. Então, a resposta correta é essa. Vamos ver a letra E, por desencargo. A capacidade tributária passiva pressupõe a capacidade civil das pessoas naturais. Não tem nada a ver. Você pode ser incapaz e ser sujeito passivo de uma obrigação tributária. Tá? Então, a resposta correta nessa é a letra D de dado. Vamos para a quinta questão. Assinalar correta. Vamos lá. Sobre a obrigação tributária, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A obrigação acessória surge com o fato gerador. Está errado. É a obrigação principal. Letra B.
a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Corretíssimo. Inclusive, está repetindo o texto da lei. Tá? Então, falou em pagamento em aspecto pecuniário, obrigação principal. Vamos ver as outras por desencargo de consciência. Letra C, a obrigação principal decorre da legislação tributária, está errada, decorre da lei, a acessória que decorre da legislação. Letra D, a obrigação principal decorre do fenômeno da subsunção e tem por objeto prestações negativas, não, prestações de dar, está fora. E letra E, a solidariedade passiva tributária comporta benefício de ordem. Nós ainda vamos estudar a solidariedade, mas a interpretação é sempre profícua, então não comporta benefício de ordem. Pessoal, uma dica, sempre que estiverem fazendo questões de concurso, mesmo achando a questão certa, olhe as outras para confirmar, para exaurir bem a questão. Então, a questão quinta é a letra B. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Vamos lá, sexta questão. Auditor fiscal de tributos, Pará 2013. Vamos lá. Sobre a diferença entre a obrigação principal e acessória, é correto afirmar que a obrigação principal, quando adimplida, importa a extinção da obrigação acessória? Não. O acessório aqui, a obrigação acessória tributária, não segue a obrigação principal tributária. Tá? Errado. Vamos ver letra B. Pode haver cobrança de obrigação acessória independentemente da existência de obrigação principal? Pode, elas são autônomas. Tá? Veja o caso de uma pessoa, um sujeito passivo imune à obrigação principal, o isento. Ele tem a obrigação acessória de manter seus livros. Se não os mantiver, vai sofrer as consequências com multa. Letra C. Tá? Então, a B está correta. Vamos para o desencargo de consciência para as outras. Letra C. A doutrina majoritária é coerente com o ordenamento jurídico nacional. O CTN, ao tratar a obrigação instrumental como acessória, porque esta sempre acompanhará a principal. O acessório aqui não segue o principal no Código Tributário, então está fora. Letra D. Para a doutrina majoritária, se a obrigação acessória importa no cumprimento de uma atividade pelo contribuinte que auxilia a fiscalização, ela não pode ser denominada de instrumental ao tributo. Está errado. Ela pode, porque ela é instrumento da fiscalização e da arrecadação. Está fora. Letra E. A obrigação principal envolve a relação jurídico-tributária na sua integralidade. Nesse sentido, acaba por englobar a obrigação acessória. Vocês verificam, em várias questões, em anos diferentes, concursos diferentes, sempre tentam confundir a obrigação principal com a acessória. Essa é uma casca de banana que sempre vai aparecer, seja no exame de ordem ou algum concurso que venham fazer. Então, aqui a resposta correta é a letra B. Pode haver cobrança de obrigação acessória, independentemente da existência de obrigação principal tributária. Vamos lá, item 7ª questão, Fiscal de Tributos Municipal 2016. Sobre a obrigação tributária, marque a incorreta. Vamos lá. Letra A. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Essa primeira parte está certa. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, está certo. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, está certo. É a letra da lei. Vocês verificam que o examinador, como o CTN é um código conceitual, ele gosta muito de repetir a letra da lei nas questões. Vamos lá. Letra B. A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Exato. Lembrando que a obrigação principal decorre da lei, da hipótese de incidência. E a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. Tá? E tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou fiscalização do tributo. Corretíssima. Letra C. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Também a letra da lei. Sempre lembrando, pessoal, repetindo aqui, falou em pagamento, obrigação principal. Tá? Letra D. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Corretíssimo. É a letra do CTN. Tá?
Então, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. Qual é a situação? Qual é essa situação? A hipótese de incidência, que é a previsão legal do tributo, como necessário e suficiente a sua ocorrência. Vamos ver, sobrou só a letra E, deve ser ela, né? Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Não, esse é da obrigação acessória. Oitava questão, advogado municipal, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Multa tributária não é tributo, mas a obrigação de pagá-la tem natureza tributária. Tá certo? A multa não é tributo, mas seu inadimplemento de uma obrigação que decorre a multa, o pagamento da multa é uma obrigação tributária principal. Letra B. Em direito tributário, tanto um crédito quanto os respectivos juros e multas são considerados obrigação principal, pois o enquadramento de uma obrigação principal depende exclusivamente do seu conteúdo pecuniário. Corretíssimo. Falou em conteúdo pecuniário, é obrigação principal. Letra C. Segundo o Código Tributário Nacional, a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Correto? Também a letra da lei deve ser a última, né? Letra D. No que concerne às entidades imunes, as obrigações acessórias não existem. Opa, pegadinha. Existem. Tá? É porque as obrigações acessórias elas são feitas no interesse da fiscalização e da arrecadação. Ou arrecadação. E elas se convertem em obrigação principal no aspecto pecuniário. Como nós já repetimos aqui, então a alternativa incorreta é a letra D. Mas vocês verificam que sempre trabalhando como se a obrigação principal não existe, não há obrigação acessória. Mas aqui a questão, né? Mas a obrigação acessória, repito mais uma vez, ela é independente da obrigação principal, que tem conteúdo pecuniário. Vamos à nona questão. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa incorreta. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Corretíssima. Letra B. Sujeito passivo da obrigação, ativo da obrigação, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Letra da lei, está corretíssima. Letra C. A obrigação tributária é apenas classificada como acessória. Está errado. É acessória e principal. Pessoal, uma dica aí de concurso. Sempre que aparecer no enunciado apenas, somente, nunca, jamais, acenda a luz. Isso aí pode ser uma pegadinha, um erro, tá? Então, a incorreta aqui é a letra C. Vamos ver a última. Letra D. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feito a quem prove haver assumido o referido encargo. Isso também está na lei, nós vamos estudar esse tópico um pouquinho mais adiante. Tá? Vamos lá para a nossa última questão de hoje, questão número 10. Vamos lá. Em relação à obrigação tributária, assinale a alternativa correta. Marcar a correta. Vamos lá. A obrigação tributária acessória, com a sua inobservância, permanece acessória quanto à penalidade pecuniária. Está errado. Ela se converte em principal quanto à penalidade pecuniária. Letra B, hipótese B. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Está corretíssimo. Essa é a letra da lei mesmo, que está no Código Tributário. Então, para marcar a correta é a letra B. Vamos ver as outras. Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa que tem a obrigação de praticar o ato de pagamento. Significa que a redação está até ruim, né? Obrigação. E quem faz o pagamento não é o sujeito ativo, é o sujeito passivo. Então está errado. Sujeito passivo da obrigação, letra D, é aquela que aguarda o pagamento. É aquele, está errado também. E a última, não são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Ainda não estudamos solidariedade, mas só por verificar o enunciado, a interpretação do CTN é sempre profício. Então, isso aí já está errado. Então, a hipótese correta aqui é a letra B. Era isso? Obrigado, pessoal.